Inclusive, aproveito para te falar que os vídeos que estão no Moodle estão todos já corretos, tá? Então, se você quiser rever as suas aulas, estão todas as aulas já salvadas no Eu YouTube. já fiz os cards. Falta só das duas últimas, eu acho. Ai, ótimo. Então, ai, ai, vamos fazer a introdução padrão? Bia, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de preparação. Obrigada. Essa aula é a 23ª, então a gente está na aula 23. Então, o que eu planejei para essa aula? Continuar no assunto de forças centrais e ir complicando um pouquinho mais, tá? Então, aula passada a gente introduziu o conceito de força centrípeta. Agora a gente vai continuar nesse conceito e vai ver exercícios um pouco diferentes, mas o contexto é o mesmo. Então, fazendo uma revisão do que a gente viu aula passada, tá? Então, hoje é aula 23, força centrípeta. Pera aí. Aula 23, é 10 de março de 2021 e a gente vai continuar falando de força centrípeta, parte 2. Agora a gente vai retomar algumas coisas. Retomando algumas coisas. Primeiro, aula passada a gente falou que a gente ia usar duas relações. Que a força resultante central é igual a massa vezes uma aceleração central ou aceleração centrípeta, tá? Então, Tá. aceleração central é também conhecido como aceleração centrípeta. Sem aceleração centrípeta, tá? Essa é a primeira equação. E a segunda equação é essa aqui, que a aceleração centrípeta é massa vezes ômega ao quadrado, R, vezes R, ou, desculpa, ou que ela é V ao quadrado sobre R, tá? Então é Então, a isso. aceleração centrípeta ou é ômega ao quadrado vezes R, ou ela é V ao quadrado sobre R. Exatamente, tá? Então essa é a segunda equação que a gente vai usar para. Calma aí, quebrou meu quadro. Ok. Então, com essas duas equações a gente consegue. Então, na verdade, com três. Essa equação e as leis de Newton, a gente consegue fazer qualquer problema de força central, tá? E aí qual é a grande questão? Sempre que tiver movimento curvilíneo, você vai ter uma força central. E essa força central vai necessariamente fazer existir uma aceleração centrípeta, tá? Uhum. Então a grande questão você só precisa descobrir quem é que vai assumir esse papel. Por exemplo, essa resultante ela pode ser várias forças ou uma só. No caso desse problema, ela é uma só. Por quê? Vamos imaginar que a gente tem um disco aqui. A gente tem o disco, a gente tem um bloquinho aqui. E aí, como eu te falei,
Tem força-peso? Tem. Tem, ele tá afundando ou tá flutuando? Não, então quer dizer que tem uma peso e uma normal se cancelando. E a grande questão, se esse bloquinho não tivesse atrito, ele ia fazer o quê? Ele ia sair pela Isso tangente, aí né? rolando. E não só sair É. rolando, ele ia sair pela tangente desse círculo que ele tá fazendo o Ele seria movimento. disso. Ele sairia. Então tem alguma força que tá segurando esse bloquinho aí. E ele tá encostado numa superfície. Então, a primeira coisa é a mais fácil. Que tipo de força tá nessa força central? Qual é o tipo de De força? atrito. Força de Tá. atrito. Então você sabe que tem alguma força de atrito por aqui. Você não sabe onde ela tá, mas você sabe que tem uma força de atrito. Tudo bem? Sim. A grande questão, por ser um movimento circular, você sabe que a resultante, ela necessariamente vai ser na direção do raio. E como eu falei que a velocidade angular é constante, agora sim, eu posso dizer que a velocidade, a força de atrito, ela é na direção da força resultante. A Pra força de se- atrito também é na. Então o que acontece? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que a única força a força resultante centrípeta é a somatória de todas as forças no sentido da aceleração centrípeta, ou tudo bem? Ou todas as forças centrais. Só que a única força que agora vai ter que empurrar para o centro é a própria FAT. Sim. Então o que aconteceu? Eu descobri analisando o problema que a força resultante ai meu Deus, que saco. Às vezes dá uma travada que eu. Isso é Photoshop? É. Não sei nem mexer no Photoshop. Hã? Eu não sei mexer no Photoshop. Ah, às vezes ele dá uns tilt que eu não sei de onde vem. Ah, eu pior que eu não tinha salvado, aí ele ficou assim, tá ligado? Isso me dá uma chateação. Bom, mas eu vou começar da onde a gente tava, qualquer coisa tá no vídeo, tá? Bom, o que vai Ó, acontecer? Eu descobri então que aquele bloquinho que tem massa M, ele tá sob a ação de uma força resultante central. E eu descobri que essa força resultante central, ele é igual à própria força de atrito. E aí o que acontece? Desse lado eu tiro que força centrípeta resultante é massa vezes a aceleração centrípeta. E a FAT é o que? É a normal vezes vezes mim. mi. Mi estático nesse caso, tá? Tá. E aí o que acontece? Daquela relação vertical,
Eu tirei a segunda relação. Eu disse que FT é igual a força-peso FE. é igual a normal. Logo, a normal, que é a minha preocupação agora, é o próprio mg, tá? O que acontece? Então, Eu, substitua normal por mg. exatamente. Eu já tinha te falado que a aceleração centrípeta é m ômega ao quadrado sobre vezes r. Então, fica Inco... m vezes m? Ah, desculpa. Desculpa. Eu falei que a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado vezes r, mais o m Ah, fica mWr. Essa força normal eu sei que vale mg, então desse mg vem pra cá. mg, mi. Então, quando a gente tem essa força de atrito na horizontal, provavelmente você vai ter uma equação dessa cara aqui, ó. Tá? E aí agora você manipula a equação, tem uma simplificação que eu posso fazer. Qual é? m com Essa m. massa é essa massa. Então é a relação fundamental é essa aqui, ó. Tá? Essa relação é uma relação que independe dos valores. E agora eu posso manipular para achar o quê? Para achar, por exemplo, se eu tiver a gravidade, o mi e o ômega, eu consigo achar qual é o raio do dia. Francisco, tô dando aula. Então, vai ser w a raiz quadrada Então, aí de vou. g. Exatamente, aí você manipula. É, Só um segundo que eu vou dar uma bronca no meu filho. tá bom. Vem aqui, quero falar com você. Papai não falou que tá trabalhando? Não é pra você ficar quietinho? Você pode vir e gritar aqui? A Bia é legal, ela não vai achar ruim. Mas eu posso ter outro aluno que vai achar ruim. Você quer que o papai fique sem trabalho? Então você vai ficar sentado, assistindo em silêncio. Quando eu acabar, a gente vai sair e vai fazer coisas. Até lá, você vai ficar sentado aqui assistindo desenho. Não é o combinado que a gente fez? Então. Então, por exemplo, lá acho que no primeiro. Então, essa equação é a equação que a gente achou nos dois exercícios. E é por isso que eu deixei o primeiro exercício e o outro meio que na sequência. Você conseguiu fazer isso no primeiro exercício? Chegar nessa equação? Então, eu acabei. Eu consegui o primeiro, mas não, eita, mas não consegui. O segundo eu não tinha entendido. Quando não coloca número, parece que eu não consigo entender essa coisa, esses Entendi. cortes. Mas, então, eu tirei o número, inclusive, para você entender essas relações. Porque o número não é importante. Às vezes a gente foca no número, mas o importante é a relação. Então, os dois problemas são um problema o quê? De força centrípeta associado com uma questão de escorregamento. Então, eu tenho algo que está girando e ele está na iminência de escorregar. E ele não está escorregando. Por quê? Porque o atrito está fazendo esse movimento acontecer. E provavelmente esse tipo de problema, com um problema circular na horizontal, com algo na iminência, vai ter alguma coisa associada com essa equação aqui, ó. Essa equação é a mesma para os dois problemas. Só que no primeiro problema, quem a gente isola? O R. Então o R vai ser alguma coisa assim, ó. Se você refizer, você vai ver que o valor vai bater. É, No outro exercício, você vai deixar quem em evidência? O ômega. Então fica G, mi, sobre R raiz. Então é o mesmo problema, a mesma equação que vai surgir. E essa equação ela surge do quê? Também da solução de uma equação de duas equações diferentes, que é o quê? Que é força peso é igual a força normal e que força resultante central é igual força de atrito. Viu? Então esse é o caminho. perfeito. Sabendo isso, você chega nisso aqui, e disso aqui você pode achar qual é o parâmetro que você quer entender.
Pode ser qual o raio de giro, pode ser o ômega, pode ser o G. Quer ver o problema? Por exemplo, imagina que o cara ele vai te dar um exercício, o cara vai te dar um exercício e aí ele fala, por exemplo, vamos pegar esse T259. Ele fala, te fala o raio e te fala os dados. Aí ele vai falar: esse mesmo experimento foi realizado num planeta alienígena, onde o raio que a gente conseguiu medir foi 10. E aí você vai e faz ao contrário. Porque agora ele te deu o raio e ele quer saber qual é a gravidade desse planeta alienígena. Então você pega a mesma equação, isola o G e aí você acha, entendeu? Entendi. Tranquilo? É... Fez sentido agora os dois exercícios estarem na sequência? Tranquilo. Agora eu vou dar um passo a mais. Vou dar uma dificuldade nos exercícios, tá? Tá bom. Mas antes disso, vamos fazer uma retomada, uma revisãozinha pra gente entender qual o caminho que a gente tá fazendo, tá? Ah, deixa eu deixar isso aqui. Ótimo. Bom, como eu te falei, a gente tá na parte que eu quero discutir força com você. Então, o que, que a gente falou? A gente falou sobre forças forças fundamentais versus forças operacionais. Ah, sim. Vamos tentar para entender operacionais. Quem são as forças fundamentais? Gravitacional, eletromagnética, nuclear forte, nuclear fraco. Perfeito. Em essência, as origens da força são só essas quatro, tá? Gravitacional, eletromagnética, porque o magnetismo e a eletricidade são dois fenômenos que um causa o outro, eletromagnetismo. Então, na verdade, você nunca tem um sem o outro. Nuclear, forte. Nuclear, fraca. Você desbloqueou? Parabéns. Ai, que Deus. Aí a força nuclear é fraca. E aí a gente tem as operacionais, que a gente tem a peso, Peso normal de atrito, tração, peso normal, atrito. Qual outro que você falou? Pe- tração, tração. E agora a gente tem a força resultante centrípeta. centrípeta. Tudo bem? Por exemplo, nesse caso que a gente tá discutindo, a origem da força de atrito que a gente que tomou parte da força centrípeta. Se você fosse descrever em relação a as forças fundamentais, esse problema da moeda que quase desliza é um problema que envolve quais forças fundamentais? Eita, a gravitacional, mas não, porque da gente. É interessante. A gente tem as duas, a gravitacional e a eletromagnética. A gravitacional porque a força peso só surge por causa da gravidade. A força É, normal só existe por causa da coesão e da da, oposição dos campos eletromagnéticos. A força de atrito também é uma força essencialmente eletromagnética. Por quê? Algo deslizar ou não deslizar está associado com a interação entre campos. Então, por exemplo, se você tem campos que estão interagindo entre si, o movimento fica mais ou menos difícil, entendeu? entendi. Então, a gente tem uma só força operacional, que é a força resultante centrípeta. Mas ela só surge por uma interação de forças fundamentais, tudo bem? Tudo bem. Então,
Ah, e aí, por que eu falo das duas? Porque essas aqui são importantes pra gente organizar o conhecimento da natureza. E essas de baixo servem pra gente predizer ou predizer o comportamento da natureza, tá? Uma seria filosofia e outra seria engenharia, se a gente pensasse, tá? Ótimo. Agora a gente vai. Eu te dei dois problemas, e inclusive na aula passada a gente tratou de problemas onde o nosso movimento circular ele era na horizontal. Agora eu vou falar sobre problemas que são de forças centrais, ou seja, de coisas se movendo, agora só que no na vertical, tudo bem? Porque é meio contraditório às vezes a gente pensar, porque você fala assim, meu, como pode ter uma força centrípeta puxando para baixo, se a coisa mais difícil que eu tenho é conseguir fazer um movimento, um loop, né? Então, por exemplo, deixa eu redesenhar aqui, deixa eu organizar aqui. Então, eu vou colocar força. Deixa eu apagar aqui, pra gente poder usar esse quadrinho aqui. Eu chamo o problema de Sonic. Problema Sonic? Problema Sonic. Mas ele muitas vezes vai aparecer com uma cara diferente nos problemas. Mas o grande problema do Sonic qual era? Quando você. Sempre que a gente tinha um loop. Não assistia Sonic, eu acho. Ah, tá. Você não jogou Sonic? Acho que não. Meu Deus, eu tô velho, eu tô velho. A gente vai fazer uma Igual aula eu extra, a gente vai fazer uma só aula pra jogar extra Sonic. pra jogar Sonic. Tá Nossa. bom. Francisco, você já jogou Tinha. Sonic? Já joguei, então eu vou jogar jogo de Sonic também. Depois. O Sonic é rápido? Ai, meu Deus. Super rápido. Viu? O Sonic é super rápido. E ele faz. Sonic. E aí, qual é o rolê do Sonic? Tem os loopings no jogo do Ai, ele é muito Sonic. fofo, gente. E aí na parte de cima é onde tem mais moedinha. Por quê? O É Sonic mais difícil. é exatamente. Porque nem sempre ele consegue vir e fazer o movimento todo. Por quê? Ele tem uma velocidade mínima necessária para ele vir conseguir fazer. Se ele não vem com essa velocidade, o que que acontece? Quando ele tá aqui e Ele cai. ele é um porco espinho velocista. Então, muitas vezes se ele tiver aqui, o que que acontece? Ele já não tem velocidade suficiente e ele cai. E aí é meio contraditório, porque você fala assim, mano, não é possível que no movimento onde eu quero que ele faça o movimento todo, eu vou ter uma resultante pra baixo. Por quê? Sim. Se ele começa a andar, é normal que você imagine que tem uma resultante pro centro. Mas O- como que a resultante ali é pra baixo, né? e a grande questão, não só você precisa, não só existe uma resultante pra baixo, como você precisa ter uma resultante pra baixo. Se você não tem uma resultante pra baixo, o que que acontece? Ele tá falando pra você que ele não tem contato com o disco e ele caiu. Deixa eu- E eu Então vou tem te... que ter essa resultante pra baixo. Tem que ter essa resultante pra baixo. Por quê? Se ele não tem resultante pra baixo, ele não tem o quê? O movimento circular, que é o looping. Esse tipo de problema também está associado com aquele disco da morte. Você já viu? Onde a galera com moto fica dando volta de ponta cabeça. Se você Já. notar, o cara ele começa a fazer a preparação, o que? Acelerando lateralmente. Então ele pega, ele começa a acelerar, acelerar. Quando ele alcança uma velocidade mínima, aí ele sai de um looping vertical para um loop, de um looping horizontal para um looping vertical. Não. E aí essa é a questão que a gente pode perceber isso
pela análise da própria força resultante centrípeta. Qual é a equação? Força resultante centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta, que eu posso escrever como massa vezes v ao quadrado sobre r. E o que ele está falando? Se eu não chego aqui com uma velocidade... Por exemplo, se eu começo a correr. O que acontece com esse... Vamos olhar aqui, ó. Vamos pegar uma lupa e olhar essa situação aqui, tá? Nessa situação, o que está acontecendo? A gente tem o nosso Sonic aqui. E nessa situação a gente tem o que? A gente tem uma força-peso agindo contra o movimento do sujeito. Se essa força, peso, conseguir fazer com que essa aceleração seja negativa, ou de alguma maneira fazer com que essa força diminua a velocidade do sujeito, até uma velocidade menor do que a velocidade mínima, o que acontece? Essa velocidade não deixa acontecer. Porque qual é a velocidade mais baixa que você vai ter? É o zero. Se essa velocidade chega a zero, quanto é que vai ser a força a resultante centrípeta? Zero. Se você não tem resultante centrípeta, você não tem movimento circular. E aí o que acontece? Esse sujeito, ele cai pra fora do movimento circular, entendeu? Porque mais que zero. Exatamente. Tem que ser, no mínimo, maior. Aí é a questão, né? Pra resolver o problema, você força que ele pode ser maior ou igual. Mas na prática, é só maior do que aquele valor que você quer achar, entendeu? Uhum. Esse é o conceito. Vamos ver como isso aparece no problema? Então a gente vem aqui. Bru, só pra falar, eu tenho que ir embora às 3, tá? 3, 3 e 10, mais ou menos. Beleza, é o horário que a gente começou. Que horas a gente começou? A gente É que a gente começou quase é, 2, não é. tem problema. Não, então vamos Então, fazer o seguinte. Você precisa ir embora às 3, né? sim. A gente a gente consegue puxar um pouco mais na sexta? É amanhã, não, depois de amanhã, né? Você quer começar amanhã, sexta de manhã? Pode ser, ou a gente pode fazer, tipo, em dois tempos. A gente continua aqui, vai até as 3. Mas aí na sexta a gente faz uma aulinha um pouquinho maior. Com 2 tempos, entendeu? Como é que tá a sua sexta-feira? É que eu não tô dando aula de manhã, então se você quiser fazer sexta, tipo, de manhã, umas 10 horas, aí eu consigo umas 10 horas. A gente Eu acho que é termina. uma ótima, porque aí a gente faz um pouquinho antes. Aí a gente almoça, fica de boa, faz o horário normal. E aí eu consigo fazer mais coisas, porque eu faço na parte da manhã mais tranquilo. E aí dou tempo da gente pensar. E aí de tarde eu ponho só exercício, uma matéria assim pra fazer, entendeu? Porque aí dá tempo Eu não vou ter feito nada, então, tipo, eu vou estar bem acelerada. Se quiser já fazer tudo de manhã, que eu acho que rende mais do que parar, assim, de parar e voltar. Eu acho que às vezes. Às vezes eu não tô preocupado com o rendimento, tô preocupado com você conseguir guardar isso com tranquilidade. Mas aí você vê, se você quiser fazer o seu tempo render, a gente também pode. Mas é que eu Não, queria. vai, fala. Tá? Bom, Não, eu vejo, que eu faço bom, estágio de manhã, tipo, só pra eu poder tá. De qualquer focar. maneira, então a gente fica marcado que a gente tem um encontro às 10h30, então. Na sexta. E aí a gente vê como a gente encaminha isso, tá bom? Beleza. Continuando aqui. Cadê?
Então, como é que isso aparece no problema? Eu vou ter... Deixa eu desenhar essa parte de cima. O que foi, filho? Pode colocar a sua senha? Tá. Então, o que acontece? Eu vou pegar a parte de cima do... E aí, essa parte de cima pode ser o looping, pode ser o que você quiser. Por exemplo, pode ser a parte do Globo da Morte. Eu vou fazer com a motinha aqui, tá? Nossa, desenhar de ponta cabeça é difícil. Bom, Eu não sei desenhar uma moto, mas eu vou desenhar um carrinho. sua moto tá bonita. É um veículo multipropósito. Fala pro Chico, fala. Mostra pro Chico, fala, Chico, isso aqui é uma moto. E aí, o que vai Ele não acontecer? deve ser. Você vai ter a força-peso. A força de atrito tá pra lá, pra cima, né? Você vai ter a força normal. E esse problema eu acho que é interessante. Por quê? Porque ele vai falar sobre uma coisa que eu acho que é essencial nos problemas de movimento circular. Que um movimento circular não é sobre qual força vai ser a força resultante centrípeta, mas que a força resultante centrípeta é qualquer força que seja central. Deixa eu achar aqui o exemplo que eu tava vendo, tá? Então, tá. Tá. Então o que vai acontecer? Ah, nesse sentido, ah, tem força de atrito aqui? Tem, senão ele é desencostar do negócio. Não. O que a gente com Não tem certeza... força de Não. atrito? Pensa o seguinte, pensa que eu tô com... Por isso que eu escolhi a moto. Pensa que eu escolhi uma moto perfeita, com rolamentos perfeitos. Por exemplo, não tem perda mecânica em nenhum rolamento dessa moto. Pensa que ela é a É por causa moto... da aceleração que ela... Hã? É por causa da aceleração que ela não desgruda, então, do negócio? Por que ela não desgruda? O que eu falei que é uma coisa que necessariamente sempre tem que ter para quando a gente tem um movimento circular, a gente necessariamente vai ter o quê? Aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, Então, por causa dessa aceleração centrípeta que não... que aí a gente vai ter uma força resultante centrípeta. Então, quem garante que essa moto não vai cair e que a gente vai ter um movimento circular é a força resultante centrípeta. A força resultante centrípeta, dependendo do desenho do problema, ela pode ser composta por uma, que é o caso que a gente viu nos outros exercícios, por duas, por três, por várias, mas você vai ter que ter forças que vão ser responsáveis por construir essa força resultante centrípeta. Então, o que sempre vai existir é a força resultante centrípeta. Tudo bem? E aí você vai ver quem é que tem na direção central. Então o que acontece? Em qualquer ponto que você pegar do círculo, a força resultante centrípeta ela é composta pela somatória de forças no sentido central, no sentido radial. Nessa posição superior, quem é que assume esse papel? A for... tem, como... primeiro é FT. tem como não ter força-peso? Não, porque ele tem massa. Exatamente. Se tem massa, tem força-peso. Se tem força-peso, você tem que olhar, esse objeto, ele tá caindo ou ele tá flutuando? Se não tem, quer dizer que ele tá apoiado em alguma coisa. Ele tá apoiado nesse globo da morte. Se ele Tem tem força um, normal. se ele tem um contato, tem força normal.
Então o que acontece? Para esse objeto tá aqui, tá acontecendo, você necessariamente tem que ter uma força normal maior. No limite, você tem uma força que tem que ser uma força normal, que ela tem que ser maior que zero, tá? Ou seja, a gente vai fazer uma conta onde a força normal ela vai ser zero. E aí a gente fala, essa força tem que ser superior a esse valor, entendeu? Então, pensando na moto, a força peso não muda e o objeto só vai se manter aqui se a gente tiver uma força normal maior que zero. Por quê? Quando a força normal deixa de existir, o que acontece? Ai, Cai. É o momento que você desgruda o objeto da rampa, tá? E aqui, e aí agora entra a parte do das forças centrais. A minha força resultante centrípeta é a minha somatória de forças nos centrais do problema. Tá? Ou seja, minha força resultante vai ser a somatória de todas as forças no sentido radial, ou seja, FL mais FP. Fn mais Fp. Percebe que eu fiz a notação vetorial, tá? Vou mudar Não, mas agora. vai ser os dois mais, Hã? porque tá por meio. Vai Agora ser os dois por mais, porque vai estar por dois por meio. exatamente. Aí o que acontece? Eu vou mudar a notação. Eu vou deixar só Mas forças. pronto, se tivesse atrito, ia ser ao contrário desses dois, né? Depende. O atrito ele é sempre oposto ao movimento. Por exemplo, vamos pensar que Se ele tá indo para a esquerda, vai para a direita, atrito. então, na verdade, se você pensar o seguinte, é o seguinte pensamento. Imagina se você tivesse jogado, por exemplo, uma caixinha com velocidade suficiente e ela estivesse fazendo esse looping. Para qual é o sentido do movimento? Supondo que seja atrito para lá. Isso, aí é o atrito para lá. O atrito é pra cá. Errei a cor. O atrito vai ser pra cá. Tá? O que acontece? Naquele outro problema é interessante, né? Porque se a gente olhar de cima, eu vou fazer aqui depois eu vou apagar. Eu tinha um bloquinho de madeira e ele tava girando. Qual seria o sentido do movimento do disco? Seria pra cá, né? Ele sairia tangente, seria uma aceleração tangente. Só que quem muda o sentido da aceleração tangente? É a força de atrito que tá pro meio. É diferente. Não tá ao contrário ao movimento nesse caso. Exatamente. Tá. Ah, entendi. E isso é um pouco complexo porque ele não é o mesmo padrão de pensamento. Então você precisa ter Como entendimento. que é o nome dessa matéria aqui, de hoje? Você pode chamar de aceleração centrípeta, força central, forças no movimento curvilíneo. Mas qual que é a diferença desse para aquele, tipo, de nome? Qual daquele? Ah, Esse do bloquinho. a diferença é que a rotação está no sentido vertical. Então pensa Tá. que os problemas, esse tipo de resolução e esse tipo de leitura, você vai ter quando o seu movimento for vertical. Tá? Porque no movimento vertical, a força normal e a força peso não vão estar para a mesma direção o tempo todo. Então, se você pensar no problema do movimento circular vertical, a força peso e a normal, elas vão mudando as relações entre elas ao longo do movimento. No Força outro, normal é o quê? É massa vezes aceleração. não, a normal é a normal. E Não aí tem normal. não, exatamente, porque o que acontece? Nesse caso, e aí esse é o rolê, eu vou te explicar
eu vou explicar mais pra frente. Vamos fazer o exercício do ponto de vista matemático e aí eu explico as duas situações, tá? Então o que acontece? A gente vai ter o que? A gente vai ter que agora força centrípeta é a soma da força normal mais a peso. Agora eu vou fazer a anotação só dos módulos. Então, o módulo da força resultante central é igual o módulo da força mais o módulo da força mais, e aí é o rolê, né? Mais. Tem um mais que é da equação e tem um mais que é do sistema de coordenada, tá? Só que mais com mais fica mais. Qual é outro valor que eu tenho para força resultante centrípeta? É o que? É massa vezes a aceleração central. Então, massa vezes aceleração central é igual força normal. Já pode colocar massa vezes gravidade? Pode. Mais massa vezes a gravidade. Aí você pode cortar M com M? A gente pode cortar M com M. Então a gente... E aí agora a gente também pode trocar isso aqui pela velocidade. Velocidade ao quadrado sobre R é igual força normal mais G. O que ele está falando? Ele está falando que existe uma relação entre velocidade, raio, força normal e o G. Então o que acontece? Se eu deixar só a força normal em evidência, eu vou ter o Não é quê? mais G, não. É mais G, sim. Achei que era vezes G. Vai ser V ao quadrado menos R R menos G. E aí o que está falando? Qual é o valor que acima do qual eu tenho que necessariamente ter? É zero. quando zero. Então eu vou trocar esse Fn por zero, tá? Então zero V ao quadrado sobre R menos G. Agora eu tenho uma equação que me relaciona qual é o mínimo. Então o que acontece? Eu Já escrevi, sei, já eu escrevi pode como tá. zero, mas o que eu queria dizer na verdade era o quê? Que essa força normal ela tem que ser Aí G tá sobre R. maior, né? Então, Maior que G sobre R. Raiz quadrada de G sobre R. então o que acontece? Daqui eu consigo tirar algumas coisas. Primeiro, eu posso tirar Passo G para lá, que fica positiva, passo R multiplicando, aí dá raiz quadrada de G vezes R. exatamente. Então o que acontece? O que eu quero saber? Por exemplo, eu quero saber qual é a velocidade mínima que eu tenho que ter. Então eu vou deixar o V em evidência. Então, Aí eu deixei o V, tirei o G, depois tirei o R e depois tirei o quadrado. então V é igual a V ao quadrado. Tem que ser maior que G. G vezes R. Qual é a parte importante? Mas calma aí, por que você mudou o sinal? Então, eu não mudei o sinal, né? Você colocou menor agora. Então, é porque eu tô acompanhando esse sinal, tá vendo? E eu acho que eu vou tirar ele daqui e vou manter ele no igual até a gente acabar de fazer o problema. Porque o limite é o zero. GR. Então, se a normal for zero, a minha velocidade vai ser isso aqui, ó. Então, o que acontece? Minha velocidade mínima tem que ser maior do que isso.
Ah, não, agora tá certo. É que tava assim, ó, antes. Por isso que eu tava achando estranho. Não, sim, sim, mas eu tinha colocado. Hum, Mas como assim? É pra cá, né? Assim, o V é que eu falo da boquinha. O V é maior. Não, não, é que eu queria trazer essa análise de maior ou menor daqui, entendeu? Tá bom. Na verdade, comecei dali mesmo. Tá. Então o que que vai acontecer? A velocidade mínima vai ser o quê? Vai ser g vezes r, raiz quadrada disso. Então dependendo do... Então o que acontece? Pra... Se eu crescer o r, eu tenho que crescer a velocidade mínima. Se eu crescer o g, eu tenho que crescer... Ou seja, pra loops maiores, eu preciso ter mais ou menos velocidade. Mais. Mais. Se você pensar, isso faz sentido. Por quê? Aquele globo da morte que os Maior caras o falam. raio, então. Quanto maior o raio, maior teria que ser a velocidade. Entendeu? Porque a gravidade não vai mudar, né? Não vai. Não nesse momento, mas isso faz todo sentido. Então é por isso que eles fazem aquele globo da morte tão pequenininho. Porque quanto maior for ele, mais tem que ser a velocidade do motociclista. Entendeu? Mais chance de morrer. Exatamente. Você anda de moto? Pelo amor Eu de ando, Deus. eu ando. E eu tenho uma moto. Então o que acontece? O problema, ele aparece desse jeito, entendeu? E normalmente eles perguntam a velocidade mínima nesse ponto aqui, porque é o ponto normalmente de colapso, é o ponto limite. Mas o que está acontecendo? Aí agora eu vou fazer um desenho explicando toda a situação. Mas o que está acontecendo? Pronto. O que está acontecendo é que aqui embaixo, por exemplo, a força peso ela tá no sentido do contato, ou seja, a força normal necessariamente ela é a força peso. E aí É, perceba então por isso que, tem que avaliar o ponto que tá, né? aham. Mas essa situação ela vai mudando em relação ao problema ao longo desse percurso. Por quê? Porque aqui agora ó, a gente tem uma força peso, a gente tem agora uma normal. Calma aí, só para não esquecer. A normal é sempre perpendicular. Ela é Não, sempre perpendicular à superfície de contato. perpendicular à superfície de contato. Ok. E aí o que acontece? Isso vai mudando ao longo do movimento. Vai diminuindo o ângulo, né? Uhum. É 180, 90, e uns 45 e zero. E aí o que acontece? Aqui em cima ela vai ser a menor situação. Por quê? Porque a força peso ela tem uma componente muito é, inexpressiva no sentido do contato, né? Mas a gente ainda precisa ter o contato. Então o que acontece? Esse pouco de contato vem do que? Vem da velocidade que ele entrou no problema. Então essa velocidade ela vai dar esse contato aqui, né? Então até esse ponto. E a velocidade vai acabar aqui. Tá?
Prof, acabei de lembrar que amanhã tem terapia, 11 horas. Ah, não, tranquilo. Então, A gente pode fazer 10? A gente faz das 10 às 11, aí tem terapia e a gente volta a 1. pode ser, fechou. Fechou. Vou ver com ela se eu consigo mais cedo. Se eu consigo umas 7, 8 da manhã pra mim é melhor. Tá bom. Amanhã não, né? Bom, a gente fica marcado às 10, de qualquer maneira. E aí você vê com ela. E aí o que acontece? Esse é o comportamento da força normal em relação a peso. Então o que vai mudar? Por exemplo, naquele primeiro problema que a gente fez do disco, e aí eu vou fazer a anotação aqui do lado. A relação entre força-peso e normal nunca muda, tá? E isso aqui ele tá girando aqui. No problema do Sonic, a relação entre normal e peso muda, tá? Então o que acontece? Aqui embaixo, quem é a força resultante? A força resultante central é a força normal. Só que ela é numericamente igual à força peso. Então, aqui nesse ponto, força resultante central é igual a massa vezes G. Tá? Aqui nesse ponto vai ser outra, e aqui nesse ponto é outra que a gente acabou de calcular. Tudo bem? Força normal, força resultante, que é igual a M vezes V. Ok. E se não tiver força resultante, não tem movimento circular? Aí passa a ser um problema de movimento linear, tudo bem? Tudo bem até agora? Sim, acho que pra sexta tá. Agora... Ah, nossa, eu ia falar agora vamos fazer um exercício pra fechar. Não, agora a gente só vai se despedir. Então o que A gente acontece? faz tudo. Eu vou pegar vários exercícios e vou colocar vou colocar no Moodle. E aí você vai fazendo e a gente naqueles que você tiver dúvida a gente vai trabalhando, tá? Então eu Tá bom. vou de qualquer maneira eu vou te passar uma lista de exercícios. Se você conseguir fazer pra amanhã alguns é legal. Se não conseguir tudo bem, eu vou escolher alguns e a gente vai Não, pra trabalhando. sexta eu consigo. Pra amanhã não. Pra Tá, sexta eu consigo. pra sexta. Pra sexta. Eu tô cismada que amanhã é sexta também. É, então eu vou preparar e aí. Então eu vou preparar uma lista pra sexta-feira. E essa lista na verdade fica pra você. Eu vou colocar alguns questionários. O que for de alternativa ou for de número, eu vou colocar no questionário. Pra você ver o feedback, se você tá fazendo certo. E aí, mas eu vou deixar uma lista pra você fazer com mais tempo, tá? E é isso. Então, Combinado. hoje à noite fica. Quando eu colocar, eu vou te mandar uma mensagem igual eu te mandei. Você recebeu no seu Eu e-mail? recebi, só que eu recebi no lixo eletrônico. Ainda É, bem que eu olho o lixo eletrônico. então tira o meu e-mail do lixo. Tira o e-mail que te mandou do lixo eletrônico e coloca pra jogar numa caixinha especial e tal. É, eu fiz isso. É que eu não tava vendo. Ótimo. Podia Então. fazer, já Porque aí tá. eu te mando mensagem pelo Moodle e aí você recebe o e-mail. Então sempre que eu colocar os exercícios, eu já vou te atualizando pelas mensagens do Moodle, tá? Achei que. Tá, eu vou tirar do lixo eletrônico. E é isso. Então tá bom. Bia, a gente se vê amanhã. Ah, oh, desculpa. Ó, sou eu que tô te puxando. É, não. A gente não se vê amanhã. A gente se vê. A É gente se vê sexta. na sexta-feira, 10 horas. E dia 17. Combinado. Dia 17 você também me marcou comigo num horário diferente, né? Dia 17 você Sim, marcou que segunda, era né? as. Não, dia 17 é Duas. quarta. Duas. Você marcou um Não, outro. não foi quarta, não. Foi. Calma aí. Eu já sei o que que foi. É dia 17, exatamente. É duas, três. É as duas, né? Duas, né? Que você falou que três não podia ser. É. Tá bom. Ah, mas tranquilo, tranquilo. Então tá. Beleza. Obrigado pela aula. A gente se vê sexta-feira. Eu vou deixar questões pra você Sexta, depois de eu. hoje à noite ou de madrugada, que às vezes eu trabalho de madrugada, que é quando o Francisco dorme e eu consigo Tá, eu vejo fazer as na. coisas. Mas eu mando um e-mail confirmando pra você que eu coloquei, tá?
E se você notar, eu tô começando Tá a bom, colocar deixa eu- todas as aulas, todos os tópicos das aulas no Moodle. Então minha ideia é o quê? Deixar o Moodle eu preparado, já vi que tem um monte de coisa já lá. que aí você vai vendo qual é o caminho que a gente vai percorrer, e aí em cada aula eu vou abrindo pra você, porque a ideia... Pai, Só um segundo que eu tô terminando. professor só pediu vocês que não deixem isso rápido. Aí você vai conseguir fazer o loop, porque aí você vai ter força resultante. Se você fez o loop, você fez, quer dizer que você tem uma velocidade mínima pra ter força resultante. É atrito? Não, é força resultante. Se você tem um movimento circular, você tem o quê, Bia? Bia, se você tem um movimento circular, você tem o quê? Aceleração centrípeta. De força resultante, tá bom? Essa é a ideia. Beleza, então é isso. A minha próxima implementação no curso é o que eu tava falando pra você. Eu quero ver se eu deixo um áudio contando a história daquele conteúdo, falando quais foram os... Então, uma coisinha de meia hora pra você escutar, tá bom? Se você entrou lá e tentou Tá bom. ouvir, provavelmente você ouviu um áudio teste lá de qualquer coisa, não ouça. Quando eu colocar, eu vou te mandar uma mensagem, tá Tá bom? bom. Obrigado por tudo. Vai lá, descansa, Tá bom. namora um pouquinho Eu também. que agradeço até sexta. Até Porque sexta. nem dá tempo. Hã? Tem que dar aula. Tá bom, então. Nem Tchau, dá tchau. tempo, tem que dar aula. Ah, sei que não dá tempo. Tchau. Beijão, se cuida. Tchau, tchau. Boa aula. Não,